Ontem, antes de começar a orar aqui no Pão Nosso, as últimas palavras que foram ditas foram a comunhão do Espírito Santo. E eu acredito que nós precisamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto quando nós falamos de peregrinação. Porque um peregrino, apesar dele estar caminhando em uma terra estranha, que não é a morada dele, ele está caminhando em uma direção. É diferente de um andarilho. O andarilho, ele anda em qualquer direção, não sabe onde vai chegar, nem quando vai chegar, e nem sabe nem para onde está indo. Já o peregrino, não. O significado da palavra peregrinar é bem claro. O peregrino, ele tem uma direção específica. E a pessoa que vai nos ajudar nessa nossa peregrinação, sem dúvida alguma, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que Jesus enviou, que nos faria lembrar daquilo que a palavra fala, Evangelho de João, capítulo 16. Ele vai ser o nosso consolador, João 14. Ele vai nos guiar em toda a verdade, Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu encontrei aqui em Isaías um texto interessante, onde o profeta Isaías está falando justamente do Espírito Santo. Olha que legal. Isaías capítulo 30, versículo 21. Versículo 21 fala que nós ouviremos uma voz. Uma voz dizendo assim, esse é o caminho, andai nele. Olha que interessante. O profeta Isaías estava falando sobre a atuação do Espírito Santo na nossa vida. E é um dos pontos mais importantes na nossa peregrinação. É essa sensibilidade ao Espírito Santo. O problema é que às vezes nós acreditamos que quando o Espírito Santo fala conosco é sempre uma experiência espetacular. Muitas pessoas ficam esperando uma coisa extraordinária. O Espírito Santo falou comigo. E não. É claro que há momentos que ele fala conosco de uma forma espetacular, numa visão, num sonho, em sinais. Há esses momentos, mas a regra não é essa. O Senhor fala conosco de uma maneira muito simples. Ele testifica no nosso coração, testifica no nosso espírito. O apóstolo João fala ali na sua primeira carta, 1 João capítulo 2, versículo 27, que ele nos ensina. João chama ele ali de a unção, dizendo que ele é verdadeiro, não é mentira, e assim como ele nos ensina, assim nele permanecer. Precisamos então ir correspondendo ao testemunho interior do Espírito Santo e ir aprendendo a ouvir a voz dele. Porque ele fala de uma maneira muito simples. Nós percebemos quando fazemos algo que desagrada o Espírito Santo. Nós percebemos quando fazemos algo que agrada o Espírito Santo. Fica claro, dentro do nosso coração, nossos sentidos acusam isso. Quantas vezes, de repente, a gente se meteu numa roda de conversa e, de repente, falamos coisas ali, talvez até sobre a vida de outras pessoas, que depois, quando você estava sozinho, sozinha, seu coração apertou. Veio aquele aperto e você, puxa, aquele testemunho interior, puxa, eu não devia ter estado ali. Eu não devia ter me metido nessa conversa. Eu não devia ter feito dessa maneira. O que é isso? É o Espírito Santo testificando no nosso coração. Então, nós precisamos entender que a nossa peregrinação nessa terra, nós dependemos muito desse testemunho interior do Espírito Santo. E no versículo seguinte a esse, aqui em Isaías capítulo 30, que é o versículo 22, ele toca também naquele ponto que nós tocamos no Pão Nosso de ontem. Olha o que ele fala no versículo 22. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançará fora como um pano imundo,
e dirás a cada uma delas, fora daqui. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Está dizendo que uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo não se torna idólatra de coisas dessa terra. Porque a maldição sobre todo tipo de idolatria, seja ela uma imagem de escultura, ou gente que adora filho, que adora esposo, que adora esposa, que adora placa de igreja, idólatras de pastores, de líderes. Qual que é o problema? Essa pessoa, Salmo 115, tem olhos, mas não vê. Ouvidos, mas não ouve. Pé, mas não anda. Mão, mas não apalpa. A pessoa fica completamente cega. E aqui o texto está afirmando que quando ouvimos a voz do Espírito Santo dizendo, esse é o caminho, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter por contaminadas essas idolatrias. Não vamos nos apegar a coisas. Vamos nos apegar a Deus. Não vamos botar nossa expectativa em homens, em mulheres. Vamos colocar nossa expectativa em Deus. É muito triste quando eu vejo pessoas que se apegam a figuras humanas. Eu já ouvi inúmeras pessoas falando, a minha vontade é estar perto daquela pessoa. Mas, de repente, o que a tal pessoa que está sendo mencionada está oferecendo é apenas aquilo que vem de Deus. Mas nós temos uma tendência de fazer esculturas. Quando o povo estava esperando Moisés descer do monte, o que eles fizeram? Chegaram em Arão e falaram, Arão, faz um Deus aí para a gente adorar, porque esse Moisés está demorando demais. E nós estamos numa geração apressada, uma geração ansiosa. Estamos vivendo dias em que as pessoas não estão cultuando a Deus, elas estão cultuando o seu próprio conforto, a sua própria felicidade. Não é mais o Senhor Jesus, de fato, que está sendo adorado, cultuado, mas aquilo que ele tem para oferecer. Então Arão fez um bezerro de ouro e eles adoraram aquele bezerro de ouro. Veja, 40 dias foi o suficiente. E o Espírito Santo vai nos livrar disso e vai abrir nossos olhos para que nós tenhamos como contaminadas essas figuras, essas esculturas, para que o nosso coração esteja livre para adorar, servir e peregrinar nessa terra sem embaraços. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Ora, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo pecado, todo embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, que essa palavra ela sirva de direção para que nós possamos andar, peregrinar e ouvir o que o Senhor Espírito Santo está falando conosco. Para que nenhum de nós venha se prostrar diante de um bezerro de ouro, diante de uma idolatria, de algo da terra, e colocarmos o nosso coração naquilo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.